Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Capítulo 7. O servo do centurião. Um centurião, seguramente não judeu e não seguidor de Jesus, como militar, estava acostumado às ordens breves e incisivas. Obedecia e era obedecido. Tinha um servo muito estimado que estava passando mal. Ouviu falar do mestre e de seus poderes taumaturgos e, por meio de intermediários, apenas suplica ao Senhor em favor de seu doméstico. E o mistério acontece. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, principalmente o que proclamara bem-aventurados os que assumiam um novo modo de ser, marcados pela lei do amor, entrou em Cafarnaum. A cidade era bastante importante por ser fronteiriça e de grande trânsito. Por isso era alfandegária, aquartelando uma guarnição militar. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. O militar não era judeu e muito menos discípulo de Jesus. Era um profissional atento, seguindo todas as movimentações e manifestações populares do povo dominado. Sabia do mestre, acusado como agitador por uns, mas unanimamente aclamado como benfazejo e taumaturgo pela multidão. E tendo assim ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus com os quais mantinha ótimo relacionamento, não obstante as diferentes visões políticas e religiosas. Era homem acostumado às ordens. Assim mesmo enviou os amigos ao mestre, rogando-lhe que o viesse curar. Não se serviu da posição de dominador ante o dominado. Reconheceu-se subalterno perante aquele que era o Senhor. Os anciãos foram até Jesus, que chegava a Cafarnaum, depois do fundamental discurso das bem-aventuranças. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: Ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo de nossa nação, e foi ele mesmo que nos edificou uma sinagoga. Talvez nem tenha sido este o argumento mais decisivo para o mestre. Houve serviço por parte dos mensageiros e, mais ainda, humildade, abertura, confiança e amor fraterno por parte do militar. Jesus então foi com eles. E já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por seus amigos: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entre em minha casa. O militar sabia que um judeu não entrava em casa pagã para não se contaminar, mas tinha consciência do poderio que representava, bem como de sua importância no seio da população dominada.
Assim mesmo, trata Jesus com o significativo nome de Senhor. Não se julga digno de recebê-lo em sua casa. Continua revelando-se um coração aberto ao passo decisivo da fé. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra e meu servo será curado. Ao seu modo rude de militar, afeito a ser obedecido, professa sua fé no Senhor. Bastar-lhe-ia uma simples palavra, um simples comando para ser obedecido. Ainda mais pelo fato de ser o Senhor superior a ele, como um comandante de uma centúria. E ajunta, pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai ali, e ele vai. E a outro, vem cá, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Tu és um misterioso Senhor, não és subalterno. Bastará uma palavra tua e a doença te obedecerá. Ouvindo estas palavras, Jesus ficou admirado com a confiança e com a confissão aparentemente rude, mas tão espontânea do calejado militar. E, voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E isto foi suficiente para que o oficial conseguisse o que desejava. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. O filho da viúva de Naim. Piedosa narração lucana, o evangelista da compaixão e misericórdia. Numa não ainda identificada cidade chamada Naim, que teria muros, o que é questionado, Jesus se sensibiliza com a dor de uma pobre viúva que perdera o filho único e restitui-lhe a vida. Com isso, revela que um grande profeta surgiu no meio do povo, que este não estava abandonado. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. A localidade jamais foi citada nos livros sagrados e sua identificação é ainda incerta. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, ou do lugar onde seria a entrada principal da localidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Logicamente, era ele o centro de todo o afeto materno e o sustentáculo da pobre e sofrida senhora. Acompanhava muita gente da cidade, que, comovida, solidarizava-se com a provada mulher. Jesus não seria menos sensível que os participantes do piedoso cortejo, tanto que, vendo-a o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Nada fora pedido ao Mestre. Bastou-lhe o sofrimento opressor para sentir tocadas as suas entranhas misericordiosas. E, aproximando-se, tocou no esquife, não dando a mínima importância de contagiar-se ilegalmente. Isso era mais que um simples comando de parada. Era também sinal de que Deus se manifestaria naquele momento doloroso. E os que o levavam pararam, como pararia o domínio da morte naquele jovem. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Não quero que estejas sob o domínio da morte. Aqui está alguém mais poderoso do que ela. Chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem
e viverão. Diferentemente dos demais servos de Deus, Jesus comandou em nome próprio: Eu te ordeno. De imediato sentou-se o que estivera morto e começou a falar. Regressa do mundo incomunicável dos mortos, do gélido e escuro Sheol. É restituído à comunidade dos vivos. E Jesus entregou-o à sua mãe. O fato foi realmente portentoso, testemunhado pela chorosa multidão. O séquito fúnebre, porém, compreendeu que ele ia além de si mesmo, que era portador de uma grande mensagem, mais ainda, de uma grande realidade, tanto que apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. Ele nos visita e nos redime. Acabou o tempo do silêncio divino. A notícia deste fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Em todos os lugares se reconhecia que em Jesus Deus fazia-se salvificamente presente. Jesus e João Batista. No meio da multidão que acompanhava Jesus, são encontráveis discípulos do Batista. Este o anunciara como o mais poderoso, portador de um especial batismo e como severo juiz que está pronto para limpar a eira, queimando a palha no fogo inextinguível. Agora, na prisão, ouve que Jesus é todo misericórdia, acolhendo os marginalizados, abrindo-se aos pecadores. Envia discípulos interrogando o Mestre se era ele o esperado ou se devia aguardar outro. Em palavras e obras, o Senhor mostra como nele se cumpriam as profecias. Depois deste alto testemunho, elogia longamente o Batista como o maior dos profetas. Discípulos do Batista ouviram falar das maravilhas que Jesus operava, pois a fama do Senhor percorria todas as regiões. Falava-se em vitória sobre os espíritos maus, em curas excepcionais e até mesmo em ressurreições. Os discípulos de João referiram-lhe todas estas coisas. E João, que estava na prisão por combater os desmandos de Herodes, chamou 2 dos seus discípulos, pois assim exigia a lei, e enviou-os a Jesus, perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Anunciei-te como o mais forte, como portador de um batismo no Espírito Santo e no fogo, e, principalmente, como quem está pronto a limpar a eira, recolhendo o trigo no celeiro, queimando a palha em chama inextinguível. Tu acolhes a todos, não excluindo os pecadores. Chegando estes homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento, como que para confirmar todas as informações que chegaram aos ouvidos de João, Jesus, que havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos e dado a vista a muitos cegos, continuou operando sinais na presença dos emissários do Batista. Com eles, o Senhor, mais que poderoso, revelava-se libertador. O Mestre preferiu que os fatos falassem por si, que os discípulos tirassem uma conclusão a partir do que estavam presenciando. Com isso, Jesus se manifestava e se ocultava ao mesmo tempo, como acontece nas grandes revelações. Assim mesmo, respondeu-lhes ele: Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres
é anunciado o Evangelho. Dessa maneira, o Senhor deixava claro a João que se começava a viver um tempo especial, precisamente conforme o espírito dos anúncios do profeta. Um destaque especial é dado aos pobres, anteriormente proclamados bem-aventurados, precisamente eles marginalizados na vida religiosa e social. O novo tempo da salvação estava a indicar a chegada do esperado. Concluiu aos atônitos discípulos de João, agora testemunhas das maravilhas operadas por Deus por meio de Jesus: e bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Desejava que ele, o enviado, por todos esperado como o forte, o poderoso descendente de Davi, como o juiz implacável prestes a separar o trigo da palha, agora acolhendo os pequenos e esquecidos, não fosse, em vista do que fazia, ocasião de escândalo e de recusa. O altíssimo conceito que o Senhor fazia do Batista em nada foi diminuído pelas interrogações que avassalavam o seu coração. Ao contrário, depois que se retiraram os mensageiros de João, ele começou a falar de João ao povo. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Fostes ver alguém que se agita e se inclina sempre à mercê das correntes? Fostes ver alguém desfibrado? Sem personalidade? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Não sabem fazer outra coisa a não ser corromper, bajular. João, quando necessário, não poupa críticas a tal classe de pessoas, mesmo se isso lhe custa aborrecimentos. Mas, enfim, que fostes ver? Um profeta? Sim, digo-vos. E mais do que profeta. Os outros apenas anunciariam o Senhor distante, enquanto João o anuncia presente e lhe prepara o caminho. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro ante a tua face. Ele preparará o teu caminho diante de ti. O Senhor, depois de aplicar as Escrituras a respeito de João, dá a sua própria opinião sobre ele, ajuntando: pois vos digo, entre os nascidos de mulher, não há maior que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O Batista me anunciou e eu dei início a uma nova ordem de coisas com o reino. Dele faz parte quem passa para um especial nascimento. Sua pertença exige a vivência do mais puro amor e, na verdade, não há proporção entre o reino de Deus, que agora começa em sua plenitude, e o tempo que o antecedeu. Jesus, que fora batizado por João e que testemunhara quantas pessoas e com que espírito o procuravam, acrescentou, revivendo um passado não muito distante: ouvindo todo o povo, almas carentes e famintas da palavra de Deus, e mesmo os publicanos, tão desprezados pelas autoridades judaicas, deram razão a Deus, acatando o projeto divino, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, a elite religiosa judaica, eles que se julgavam os puros,
e que por isso não se misturavam com os pecadores, recusando o seu batismo de penitência e conversão, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. O Pai não pode agir salvificamente em benefício deles. Para melhor ilustrar seu pensamento, e como que mudando de assunto, o mestre conta uma parábola. A quem compararei os homens desta geração, aos quais está sendo dada a maior graça do céu e que, irresponsavelmente, estão desdenhando tanto o favor divino? Com que se assemelham? São semelhantes a meninos enfastiados que, sentados na praça, falam uns com os outros, dizendo: tocamos a flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes, propusemos brincadeiras alegres e brincadeiras tristes e não fizestes caso. Assim aconteceu comigo e com o precursor, pois veio João Batista, que nem comia pão nem bebia vinho, levando uma vida austera de homem do deserto, e dizeis: está possuído de demônio. Não aceitastes a austera vida de penitência por ele proposta. Veio o Filho do Homem, convidando a todos para o alegre banquete do reino, e que come e bebe, e dizeis: eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Sois verdadeiramente como crianças caprichosas, que não se contentam com nenhuma brincadeira. Sois, assim, refratários a toda e qualquer proposta salvífica de Deus. Mas a sabedoria divina foi justificada por todos os seus filhos, os que se abriram à proposta salvadora de Deus. Assim, nem todos pertencem a esta geração, que não quer nada com nada. Muitos se beneficiaram da salvação que lhes era dada. Esses não se comportaram como crianças enjoadas, em plena brincadeira na praça, mas acolheram as mensagens de João e do Filho do Homem. A pecadora perdoada. Cena singela, reduzida aos mínimos termos, mas de muito significado. Banquete inusitado com apenas 2 personagens, Jesus e o anfitrião fariseu. Inesperadamente aparece uma terceira personagem dentro das atenções, uma mulher pecadora. A partir de sua inesperada atitude, surgem elementos até então ocultos. Muito amor, muita misericórdia com perdão dos pecados e atitude refratária ao Deus que perdoa os pecados. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa com ele. Preocupado em comprovar se Jesus era realmente um profeta, como dizia o povo, o anfitrião não lhe dispensou as esperadas atenções: dar o ósculo na chegada, água para lavar os pés, bálsamo para ungir a cabeça. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. Aparentemente, seu propósito era ungir a cabeça do Senhor, como se fazia a hóspedes de destaque, em alguns lugares, em algumas circunstâncias. O coração da mulher, porém, alimentava sentimentos mais nobres, que serão descobertos somente pelos olhos proféticos e santos de Jesus. O mestre estava reclinado à mesa, em divãs ou almofadas, sustentando a cabeça com a mão esquerda, servindo-se com a direita. Mais afastados das bordas da mesa, os pés. A mulher entrou na sala, mesmo sem ser convidada, pois assim costumavam fazer os judeus, e, estando a seus pés,
por detrás dele, começou a chorar. Eram lágrimas mais de alegria do que de arrependimento. Um profundo sentimento de gratidão convulsionava seu coração. Pouco depois, suas lágrimas abundantes banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. O que de mais caro tivera em sua vida fútil e pecaminosa, usava para manifestar a gratidão por uma especial acolhida. Jesus deixou a mulher imperturbada. Esta atitude do mestre escandalizou o desconcertado hospedeiro, pois, ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse um profeta, como apregoam todas as pessoas do povo, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. O Senhor revelou ser realmente profeta, lendo-lhe o pensamento. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. O mestre contou-lhe uma parábola, recurso pedagógico muito usado pelos judeus. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o equivalente a 500 dias de trabalho, e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual deles o amará ou agradecerá mais? O hebraico não tem o verbo agradecer. Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. A partir daí, passa a aplicar os dados da parábola. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com seus cabelos. Atendeste-me com o mínimo necessário, ao passo que ela vai além do esperado. Não me deste o ósculo com os votos de paz, com o qual se recebem os hóspedes, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me, não a face, mas os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, como se costuma fazer com os visitantes destacados, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés, em sinal de profunda humildade. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. O perdão dos pecados e o amor estão intimamente relacionados. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama, ou pouco agradece. Não seria este teu caso específico? E disse a ela, confirmando o que já acontecera anteriormente, mas que pedia a chancela da palavra: perdoados te são os pecados. Estas palavras eram mais de interesse dos circunstantes, pois a mulher já se sabia perdoada e acolhida. Esses, porém, deviam, através dos gestos, descobrir que Deus visitava o povo com alguém que tinha poder absoluto sobre o mal. Os que estavam com ele à mesa compreenderam o significado de cada lance do que acontecera, bem como o alcance das palavras do mestre. Começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados?
Sabemos de tantas obras maravilhosas que tem operado, mas agora coloca-se como o vencedor do mal. O que quer dizer tudo isso? Que tempo estamos vivendo? Quem é Ele? E qual é a sua missão? Mas Jesus preferiu deixar que os comensais ficassem com suas sérias e justas interrogações. Dirigindo-se à mulher, disse-lhe: Tua fé te salvou. Vai em paz.